A importância e a criação da guitarra. A guitarra é um instrumento musical muito versátil, com uma história que abrange algumas centenas de anos e culturas, desde suas origens antigas até as modernas inovações. A guitarra tem desempenhado um papel fundamental na música e na sociedade. Este texto explora a evolução da guitarra, destacando sua criação, importância histórica e cultural, e também seu impacto contemporâneo. Eu sou Carlos Wander, este é o quadro Instrumentos pela História e você está no canal Wander Records. As origens antigas. A história da guitarra pode ser rastreada até civilizações antigas, onde os primeiros instrumentos de corda com caixas de ressonância surgiram. No Oriente Médio, há mais de 3.000 anos, instrumentos como o oud e a cítara eram comuns. O oud, com seu corpo em forma de peira e cordas dedilhadas, é frequentemente citado como um antecessor direto da guitarra. Este instrumento foi trazido para a Península Ibérica pelos mouros durante a conquista islâmica no século VIII. Outro instrumento importante é a cítara, que existia na Grécia Antiga. A cítara grega e outros instrumentos semelhantes se espalharam por Roma e outras partes da Europa Antiga, influenciando o desenvolvimento de instrumentos de cordas na região. Na Índia, o sitar, com suas cordas e trastes, também compartilha alguma característica com a guitarra. A sitar desempenhou um papel importante na música indiana. A evolução na Europa medieval. Durante a Idade Média, a guitarra começou a assumir formas mais reconhecíveis na Europa. Na Espanha surgiram variações de instrumentos de cordas, como a guitarra morisca e a guitarra latina. A guitarra morisca tinha uma forma ovalada, enquanto a guitarra latina possuía um corpo mais alongado, semelhante ao da guitarra moderna. No século XVI, a vihuela tornou-se popular na Espanha. Era um instrumento de 6 ou 7 cordas, semelhante a um violão, e era tocada sem o uso de palheta. Este instrumento era amplamente utilizado pela aristocracia espanhola e influenciou significativamente o design das guitarras posteriores. A guitarra clássica no século XIX. No século XIX, a guitarra clássica começou a ganhar destaques graças a luthiers, como Antônio de Torres Jurado. Torres fez inovações significativas no design da guitarra, aumentando o tamanho do corpo e refinando a estrutura interna. Estas mudanças resultaram em um som mais robusto e ressonante, estabelecendo a base da guitarra clássica moderna. A Revolução Elétrica. O século XX trouxe uma das transformações mais significativas na história da guitarra. A invenção da guitarra elétrica, a necessidade de aumentar o volume da guitarra de grandes bandas e orquestras levou à experimentação
amplificação elétrica. Léo Fender e Les Paul foram figuras-chave no desenvolvimento da guitarra elétrica moderna. Léo Fender lançou a guitarra Fender Telecaster em 1950, a primeira guitarra elétrica de corda sólida a ser produzida em série. A Telecaster, com seu design simples e som brilhante, rapidamente se tornou popular entre os músicos. Logo depois, a Gibson Les Paul desenvolveu, em colaboração com o guitarrista e inventor Les Paul, tornou-se uma das guitarras mais icônicas da história. A Les Paul é conhecida por seu som brilhante e sustain prolongado, sendo amplamente utilizada em rock, blues e jazz. A era do rock and roll e a cultura popular, a guitarra elétrica revolucionou a música popular e tornou-se um símbolo do rock and roll. Nas décadas de 1950 e 1960, guitarristas como Chuck Berry, Jimi Hendrix, Eric Clapton e Jimmy Page elevaram o instrumento a novos patamares. Chuck Berry, com seu estilo inovador e enérgico, é frequentemente considerado o pioneiro do rock and roll. Jimi Hendrix, com sua abordagem experimental e virtuosa, redefiniu as possibilidades sonoras da sua guitarra elétrica. A partir dos anos de 1970, a guitarra veio a evoluir com a introdução de novos estilos e técnicas, gêneros como o heavy metal, punk rock e o grunge incorporaram a guitarra de maneiras únicas. Além disso, guitarras com design personalizados e uma variedade de efeitos sonoros se tornaram cada vez mais populares. Pedais de efeitos, amplificadores digitais e software de gravações permitiram que músicos experimentassem e criassem músicas de maneira nunca antes imaginadas. A guitarra no século XX. Hoje, a guitarra permanece um dos instrumentos mais populares e versáteis do mundo. A popularidade de plataformas online e redes sociais também permitiram que guitarristas compartilhassem suas performances. Festivais de músicas dedicados à guitarra celebram a diversidade e a inovação no mundo da guitarra. A importância cultural da guitarra. A guitarra desempenhou um papel crucial na formação de várias subculturas musicais e movimentos sociais. No rock and roll, a guitarra elétrica se tornou um símbolo de expressão individual. Nos anos de 1960, a guitarra foi um instrumento central no movimento contracultural, com artistas como Bob Dylan, entre outros, usando a guitarra para compor músicas e protestos em defesas dos direitos civis. A guitarra também desempenha um papel importante na música mundial e como exemplo na música country americana, sendo um dos principais instrumentos com artistas como Johnny Cash, Willie Nelson e muitos outros, utilizando a guitarra para contar histórias e evocar emoções. Relato final. A história da guitarra é uma jornada fascinante que abrange
centenas de anos e inúmeras culturas, desde seus ancestrais antigos até a guitarra elétrica moderna. Este instrumento tem evoluído continuamente, adaptando-se às necessidades e aos estilos musicais de cada época. Sua importância na música e na cultura global é inegável. A guitarra não é apenas um instrumento musical, ela é um símbolo de criatividade, expressão individual e inovação. A guitarra continuará a ser uma fonte de inspiração e um meio poderoso de comunicação artística. Se você gostou desse vídeo, pedimos a gentileza de compartilhar, deixar seu like e inscreva-se em nosso canal, pois assim você estará nos dando a oportunidade de continuar relatando as emocionantes histórias dos instrumentos musicais. Wander Records ao seu dispor.